Oi, sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, né? A gente já tá sentindo saudade, vontade de estar junto com vocês nas aulas, né? Para estar aí olhando para a carinha de cada um e a gente conversando. Mas vamos lá, nós vamos começar o nosso volume 2, né? A segunda apostila. A primeira a gente falou bastante da arte pré-histórica, né? Da arte mais antiga, a arte dos homens da pré-história, a arte rupestre. E aí agora a gente vai para a arte do Antigo Egito, né? Onde já começaram as civilizações ali, logo depois da arte rupestre. E aí a gente vai falar assim de um povo muito interessante. Os egípcios, a arte deles é assim, bem sensacional, com muita coisa diferente. Eles são, para mim, eles são dos mais inteligentes, os povos mais inteligentes que foram surgindo. Muita coisa do que a gente utiliza hoje foi graças às invenções que eles faziam. Então eram assim coisas bem bem adiantadas para a época deles, né? Sem tecnologia, sem ter nada que eles tinham. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Então, para a gente dar início ao nosso assunto, pensa aí, pergunta aí pro pai, pra mãe, né? Ou pra avó, pro vô, com quem vocês morarem. Quantos anos tem a casa que você mora? Quem mora aí em uma casa, né, mais antiga, 10, 20, né, 30, ou só, mesmo que às vezes a casa seja de aluguel, quanto tempo, né, essa casa já tenha. E a gente sabe que com o tempo vai deteriorando, né, deteriorando, vai ficando, caindo os pedacinhos da casa, tem que estar sempre em reforma, cuidando. E aí, por incrível que pareça, a segunda pergunta aí como seria uma construção de 4.500 anos de idade. Então, se a gente pensar a nossa casa daqui mais 4.500 anos, como que vai estar, né? Então, são as idades médias das pirâmides. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Essa é a idade de algumas pirâmides do Egito, né? Não sei se vocês provavelmente já devem ter visto, né? A gente em filme, né? Quem já teve a oportunidade de ver de perto, nossa, ótimo, muito bem. Mas acredito que a maioria conheça de filme, de desenho, de quando a gente está vendo ou estudando alguma coisa, né? Sobre o Egito. Mas elas têm um motivo do porquê que elas foram construídas, né? Elas não foram construídas simplesmente para se tornar ali uma das maravilhas do mundo. Então, as pirâmides egípcias foram construídas para servir como túmulos dos faraós, né? E dos nobres. Não eram todos que tinham o direito de ser enterrados em pirâmides, muito pelo contrário. Eram só os faraós mesmo, que eles eram considerados deuses, para um deus para aquele povo. Era a pessoa mais importante, o que eles tinham de mais importante era o faraó. E aí, junto, né, os nobres, os mais ricos que viviam junto ali do faraó e que tinham alguma importância. Fora isso, eles eram enterrados em mastabas. A mastaba era uma casinha simples que se colocava ali as pessoas simples que morriam ali, qualquer egípcio que não fosse nobre ou, né, que não fosse de nenhum parentesco do faraó. Eles acreditavam que o espírito de uma pessoa permanecia vivo mesmo após a morte, se seu corpo fosse bem conservado. Então, por isso os egípcios conservavam os corpos na arte da mumificação. A gente vai falar um pouquinho da mumificação no próximo, tá? Então eu vou pular essa parte aí. É uma das coisas bem interessantes também. E eles enterravam dentro dessas pirâmides esses corpos mumificados. A mumificação era um processo caro, um processo demorado, difícil, então não era para todo mundo, não era para qualquer um, tá? A gente vai ver isso depois como que funcionava. Então, a mumificação continuava sendo para aqueles que eram realmente de uma classe mais alta, tá? Os cadáveres eram enterrados com roupa, joia e tudo mais que supostamente
eles precisariam na vida após a morte. Então, todo o bem que aquele faraó tinha, toda a sua riqueza, ou aquele nobre, ia junto com ele para dentro dessas pirâmides, né? E aí o que acontecia com algumas pirâmides durante aí algumas guerras, até as últimas que o Egito foi atacada, muitas pirâmides foram saqueadas, né? Eles destruíram essas pirâmides, saquearam elas, muitas com o tempo, né? Ou com explosões mesmo desses conflitos, acabaram se perdendo. E essas pirâmides tinham muita riqueza dentro, então muitas acabaram sendo saqueadas justamente porque eles acreditavam que quando a sua alma retornasse, precisava de tudo que ele tinha. Então, eram bem diferentes do que a gente vê hoje. Então, tem aqui, né, as pirâmides da Guiné, que são as mais famosas, as que ainda resistiram, né, estão abertas à visitação e que ainda resistiram a todo o processo de destruição. E aí a gente vai ver, além das pirâmides, algumas curiosidades sobre os egípcios, esse povo, né, tão interessante, tão inteligente. Tão diferente do que muita gente pensava. Estudos mostram que as pirâmides do Egito foram construídas por trabalhadores pagos e não por escravos. Não que eles não tinham escravos, tá? Eles tinham escravos. Até conta-se na história que essas pirâmides foram em torno assim, de 20 anos para que elas ficassem prontas, né? Exigia ali um grande conhecimento em matemática, na arquitetura, muitas e muitas pedras para que aquilo fosse levantado. E eles falam em torno de 30 mil egípcios para poderem estar trabalhando ali num revezamento e levantando essas pirâmides. Então eram coisas assim, grandes e grandes construções. Acredita-se acredita-se não, né? Tem 100 pirâmides, né, construídas ali no Egito. E a mais famosa, né, a que é a de Quéops, que é uma das 7 maravilhas antigas, que ainda resiste ao tempo, né? Ela tem uma datada ali, mais ou menos 2.550 anos antes de Cristo, ela foi construída. Então ela é uma das das mais importantes, tá? E além dessas pessoas que trabalharam tudo ali, então eles iam revezando com vários tipos de profissionais diferentes, não eram só escravos, não, ou só mão de obra, não, precisava de gente inteligente para ajudar a levantar aquilo ali. E tem algo engraçado, é engraçado que alguns, né, pessoas que quase não estudam muito a história ou que ficam buscando algumas explicações, chegam a dizer que foram os ETs que construíram as pirâmides, né? Então, a gente que estuda ali um pouco da arte, um pouco da história, a gente acha engraçado, mas se vocês pesquisarem, tem pessoas que tentam provar algumas teorias desse tipo, mas não passam de mitos e lendas, tá? As pirâmides, elas eram construídas em formato de triângulo, justamente que a base, né, que era maior, a parte de baixo da pirâmide aqui, ó. Então, como ela é a parte maior, essa base maior, ela representava o faraó, né? E a sua ponta, né? Até a sua ponta, era como se fosse o desenho ali do faraó com todo o seu povo. Então, é a parte mais importante, maior do Egito ali. Aí a gente vai falar um pouquinho de alguns dos reis, né? E o Tutankhamon, né, que foi um dos mais importantes. Muitos acham que ele viveu por uma eternidade. Na verdade, ele morreu com apenas 18 anos. Ao contrário do que aparentam nas representações, a gente vai ver muita pintura egípcia. Tem até as suas leis, a lei da frontalidade, como que podia ser desenhado ou não. Tem todo um processo, não é de qualquer forma. E aí, conta-se, a gente tem muito nas histórias aí, que eles eram bem gordinhos, né? Porque eles comiam muito pão, muito mel, muito açúcar, né? Então a gente não acha isso nas pinturas. Só os faraós bem magrinhos, mas conta-se na história que eles não eram assim.
Os antigos egípcios adoravam mais de 1.400 deuses e deusas. Então, são deuses e deusas que não acaba mais. Tem Deus para tudo que vocês imaginarem. Eles tratavam a cegueira. Essa é bem interessante, é bem nojenta. A pessoa, quando ficava cega, eles derramavam olho de porco espremido no ouvido daquele paciente. Então, aquilo entrava por um canal e saía pelo olho. Então, eles acreditavam que isso ajudava muito a curar a cegueira, né? E aí tem a história do gato, né? O gato era um animal extremamente sagrado para os egípcios. Eles não permitiam que ninguém matasse jamais um gato. E quando um gato morria da família, em sinal de luto, todos que moravam na casa tiravam a sobrancelha, depilavam as sobrancelhas. Então, era para realmente dizer que era um sinal de luto ali. Até a gente vai ver depois, mais para frente, lá na mumificação, que os animais também eram mumificados. Eles dormiam em travesseiros de pedra. Então, pensem bem, né? Faziam ali, esculpiam pedras para se tornarem travesseiros. A tradição de troca de aliança no casamento começa lá no Egito Antigo. Os antigos egípcios respeitavam os anões, que para eles, eles não eram vistos como algum tipo de deficiência ou algum tipo de esquizofrenia ou alguma coisa assim. Ao contrário de alguns povos, que a gente vai ver que tudo que fosse diferente eles consideravam, né, como inútil, que não serviam nada, e os egípcios respeitavam os anõezinhos lá, as pessoas que tinham essa estatura menor. A cidade perdida de Heracleion foi encontrada depois de 1.200 anos no fundo do mar. É um espetáculo. As imagens dessa cidade é muito bonita. Realmente era assim, toda de pedra, e o mar acabou cobrindo, né, devido ao tempo, e ela foi encontrada. E aí tem algumas invenções dos egípcios que a gente utiliza, né, já utilizou alguma vez ou utiliza até hoje. Maquiagem para os olhos. Eles desenvolveram essa maquiagem preta. Então, que as meninas aí vão conhecer mais, que é o lápis de olho preto, o Quedol, que vai, uma substância preta que vai no rímel. Foram eles que desenvolveram isso aí. Claro que antigamente acabavam usando até de uma forma errada, porque tinham muito carvão, muito produto tóxico no meio, mas eles usavam. Inclusive, os homens usavam muita maquiagem, né? A linguagem escrita, a gente vai ver também, foram eles quem desenvolveram as primeiras linguagens escrita. Então, por sinais, depois dos sinais eles foram criando um alfabeto. As folhas de papiro, então eles criam a primeira folha, né? Parece um papel, mas ela é feita de uma espécie de bambu. Tem também, a gente vai ver. O nosso calendário, 365 dias do ano, 12 meses. Quem fica na criação disso aí são os egípcios. Conta-se que eles ficavam, para conseguir fazer o calendário e automaticamente as estações do ano, eles permaneceram por anos vendo quando o rio Nilo subia, quando o rio Nilo descia, quando que o rio estava, né, de uma outra forma, e foram identificando todos os dias do ano, separando por meses e pelas estações do ano também. O disco o arado, que é para plantação, aquele que puxa o cavalo ou um boi puxa e atrás vai plantando, foram eles que desenvolveram. Então eles eram muito espertos, em vez de ficar ali agachado na terra plantando de um por um ali, uma sementinha por sementinha, eles desenvolvem o arado. A bala de hortelã, né? Aí a gente vai ver que lá no final eles desenvolvem a pasta de dente. E a bala de hortelã eles fizeram mesmo com mel, hortelã e algumas especiarias para ajudar no mau hálito. E aí depois eles conseguem desenvolver a pasta de dente também. O jogo de boliche, aquela bola de boliche eles faziam de pedra, né? E então foram eles que deram início a esse jogo e a todo o desenvolvimento dele. Fazer a barba e cortar cabelo, né? Diz que é uma tradição extremamente egípcia, vem de lá. Eles dizem que a maioria dos faraós e até as mulheres, quanto mais rico se era,
rapava-se a cabeça, e aí eles trocavam as perucas conforme a data que estava acontecendo, ou algum evento social que ia ter na época, cada vez era uma peruca diferente. A fechadura, claro, não é a fechadura de porta que a gente conhece hoje, mas eles conseguiram trancar lugares com fechaduras feitas de madeira. Então tem mais coisas que eles inventaram, mas essas são as 10 mais principais, assim, que eles vão criando. E algumas a gente vai acompanhar e vai vendo, tá? E aí a gente tem, pra gente finalizar nosso fim e vocês irem pra atividade que a Pro vai passar. Tem o deserto, né? Esse é o deserto do Egito. E aí lá na atividade de vocês, a Pro pede para vocês fazerem um desenho prático do deserto. Então eu quero que vocês desenhem as pirâmides. Aproveitem que vocês estão em casa, pesquisem na internet, tem vários desenhos diferentes. Quero que vocês façam o camelo. E além disso, eu coloquei uma planta do deserto. Aqui nessa imagem não está aparecendo, mas se vocês olharem em outras, que é o cactus. Podem fazer o cactus também. E não esquecendo que no deserto a gente tem alguns animais que vivem ali de uma forma abundante. Ali. São vários. As pessoas que vão passear ou que moram ali no deserto têm que se cuidar. São alguns animais peçonhentos, como o escorpião e a serpente, mas que fazem parte aí dessa cultura e desse lugar. Então vamos fazer um desenho bem bonito. Usem o caderno deitadinho na horizontal e aí vocês conseguem colocar lá, usem toda a folha, nunca deixe espaço em branco. Se vocês forem fazer de dia, né, podem olhar que é um céu bem bonito, bem ensolarado. Quem quiser fazer à noite, pode fazer também. No deserto à noite é um céu bem estrelado, tá? Então daí caprichem, façam uma pintura bem bonita, vão utilizando as cores, né? Aí bastante tons de areia pra tá fazendo isso aí, certo? Um grande abraço a todos vocês e até mais.